Pessoal, hoje eu vou trazer um tema para vocês um pouco diferente do que eu sempre trago, que é discussão de artigo científico. Por quê? Porque hoje eu vou trazer um tema que muitas pessoas acabam em dúvida, me procurando, e eu vejo que tem muitas pessoas, principalmente as mulheres que são acometidas pela essa patologia, que ficam perdidas. E hoje eu vou trazer para vocês, eu vou fazer na verdade dois vídeos. Este primeiro vídeo vai ser um vídeo explicando o que é a patologia, tá? E depois eu vou trazer um segundo vídeo para não ficar muito extenso de como eu abordo essas pacientes e como eu abordo essa patologia nestas pacientes. Então hoje a gente vai conversar sobre lipedema. É lógico que não é o meu intuito aqui a gente acabar com todas as dúvidas ou sanar toda a teoria a respeito do lipedema, mas pelo menos trazer um pouco mais de informação, primeiro para as mulheres que já sabem que tem. Segundo, para aquelas mulheres que desconfiam de como fazer esse diagnóstico. E terceiro, para aquelas mulheres que nem sabem o que tem, mas que talvez possam estar sofrendo com isso e achando que é só obesidade, mas existem algumas características. Então eu vou trazer aqui para vocês isso aqui, ó, entendendo e agindo contra o lipedema. Como que as pessoas podem fazer para agir, para que elas tenham aí algum sucesso na frente ante o lipedema. Então, na verdade, vamos começar pelo básico. O que é o lipedema? Né? Lipedema é uma condição que ela afeta basicamente mulheres e o tecido gorduroso dessas mulheres. Então, são aquelas mulheres que têm um acúmulo de gordura desproporcional em algumas partes do corpo, principalmente aonde? Na região dos quadris, das coxas e das pernas, em algumas mulheres nos braços. Então, muitas dessas pacientes acabam confundindo isso com única e exclusivamente obesidade, e aqui nesse primeiro vídeo vocês vão ver que não tem uma relação, mas uma coisa bem diferente da outra. É lógico que quanto mais obesa a paciente estiver, mais ela pode prejudicar o lipedema, mas são patologias diferentes, é o que eu vou trazer para você. Diferente da obesidade comum, o lipedema é uma doença do tecido gorduroso. Não é só única e exclusivamente um aumento de tecido gorduroso. E essa é a primeira diferenciação que tem que estar muito clara na cabeça das pessoas. Porque muitas dessas mulheres nem sabem que estão lipedema e sofrem aí por fazerem várias dietas, fazer atividade física e não conseguir perder essa gordura específica. Por quê? Muitas vezes, dependendo do tipo e do grau dessa patologia, essa gordura acumulada e essa patologia gordurosa, ela é resistente a alguns tipos de dieta e ela é resistente a exercícios físicos tradicionais. Vocês vão entender o que eu estou falando porque eu vou explicar como essa doença surge, certo? Além disso, além de ter o desconforto estético de ter esse acúmulo de gordura em algumas partes do corpo, isso pode causar dor, isso pode causar inchaço, isso pode causar alguns outros tipos de sensibilidade na perna. Então, vocês veem que é algo extremamente confuso de se dar o diagnóstico. O médico tem que ficar bastante atento para dar esse diagnóstico e muitas mulheres podem estar sofrendo com isso e sem saber a causa específica. Então, por que o lipedema acontece? E aí, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar agora, porque se você entende como o lipedema acontece, você consegue direcionar o tratamento para as causas e não única e exclusivamente tentar acabar com a consequência que é esse acúmulo de gordura. Então vamos lá. O lipedema está diretamente relacionado a um desequilíbrio hormonal. Então, existe, o termo aqui que eu coloquei é uma predominância estrogênica, que quer dizer, existe uma maior ação do estrogênio no tecido gorduroso dessas mulheres. Não necessariamente porque o estrogênio aumentou muito, nem necessariamente porque uma progesterona, que é um outro hormônio antagonista ao estrogênio em algumas partes do corpo, diminuiu. Na verdade, essa mulher pode ter algumas alterações hepáticas no metabolismo de estrogênio e elas podem ter alterações genéticas relacionadas, em última instância, à questão enzimática, que tem dificuldade em degradar esse estrogênio.
E esse estrogênio é como se ele tivesse aprisionado nessa gordura. Então, quando a gente tem isso, é uma das causas do lipedema. E você percebe que o lipedema ele piora nos momentos de flutuação muito grande desses hormônios nas mulheres. Por exemplo, quando a menina fica menstruada pela primeira vez, quando a mulher entra na gravidez, até quando a mulher entra na menopausa. Então, são desequilíbrios hormonais significativos. Se ela tem esta patologia, seja aí de causa genética ou não, né, um componente genético, isso faz com que piore o quadro de lipedema. Então, se a gente não prestar atenção na questão hormonal, a gente vai ter mais dificuldade de tratar o lipedema. Uma outra causa do lipedema, seja ele causa constitucional que cria o lipedema, seja uma causa que mantém o lipedema, é a inflamação. Então, a pessoa que está inflamada, ela tende a piorar o lipedema e o lipedema tende a aumentar esta inflamação no tecido subcutâneo. E a inflamação, qual que é o resultado final da inflamação? Em muitos dos casos, é a fibrose. Então, essa mulher que começa a ter esse acúmulo, e ela vai ter esse desequilíbrio hormonal, vai ter esse acúmulo de gordura leva à inflamação, essa inflamação, em última instância, causa fibrose. E essa fibrose é a responsável porque quando a gente passa a mão na pele dessa mulher e aperta um pouquinho, você vê que é um tecido gorduroso mais endurecido, é cheio de pequenos nódulos e tudo isso causa dor. Então a gente tem a inflamação causando a fibrose e essas duas causas levando a dor nessas pacientes. E muitas vezes sendo um dos dificultadores de se tratar essa mulher no lipedema por conta dessa fibrose e inflamação, certo? E aí, com tudo isso junto e misturado, a gente vai ter uma formação de um tecido gorduroso anormal. Por isso que a gente não pode confundir achando que isso é só obesidade. Porque se você trata essas mulheres só como obesidade, que seria o superávit calórico, você não vai ter resultado nessas mulheres por essas causas hormonais, essas causas inflamatórias e, como consequência, a fibrose. Então, a gente vai ter que pensar nisso tudo para poder tratar de forma adequada uma mulher com lipedema, certo? E aqui eu quis mostrar para vocês só algumas classificações de lipedema, existem várias, tá? E aqui não é o meu objetivo falar qual que é a mais certa ou qual é a mais errada, mas só para mostrar para vocês um tipo de distribuição local do lipedema. Ele pode ser um lipedema que está principalmente aqui na região do quadril, ele pode ser um lipedema que está no quadril e que vai evoluindo para toda a coxa, pode ser um edema que acomete, edema não, desculpa, né? Um lipedema que acomete quadril, coxas e membros inferiores. Percebam que está preservando o pé. Pode ser um lipedema mais atípico, que acomete só as pernas, e pode acometer também os braços, certo? E aí vocês veem que pode ter um acometimento geral, tanto das pernas quanto dos braços. Então, esse é um tipo de classificação anatômica do lipedema e ele pode ter alguns graus. Então, a gente vai aqui a gente está vendo os tipos e aqui o grau. Quando a gente vê esse grau, você vê que é muito difícil você diferenciar de uma paciente que está única e exclusivamente um pouco fora do peso. O que chama um pouco a característica aqui para a gente prestar atenção? Por exemplo, a gente tem nessa perna dessa mulher, ela é uma perna um pouco mais irregular, mas pode ser confundido aqui com a celulite. Mas o mais importante aqui, geralmente no tornozelo, e a transição entre o tornozelo e pé é o que ajuda a fazer a diferença. Essas mulheres têm como se fosse ali um garrote, dali para cima, ali ao nível do tornozelo. Essa gordura pega dali para cima e geralmente não pega o pé, sendo esse uma das formas de diferenciar de uma outra patologia que é o linfedema. Então, à medida que isso vai evoluindo, a gente percebe que são as mesmas características, porém em graus, né, piores em termos de acúmulo de gordura, em termos de irregularidade dessa pele e desse subcutâneo, lembrando a preservação dos pés. É isso que eu estava falando para vocês aqui, que é quase um garrote na região do tornozelo. E isso pode evoluir. Você vê que nesta paciente aqui é um lipedema que acomete mais a perna e a coxa de uma forma homogênea. Nessa paciente aqui tem um acúmulo maior das coxas. Mas mesmo em casos mais avançados, a gente percebe que o pé não tem.
E aí a gente pode ir para casos até mais significativos, né? E aí a gente tem um acúmulo de gordura bem significativo nesses membros inferiores e percebam aqui, no caso, existe um garrote, mas se você for ver, essa paciente até está com o pé inchado. E aí pode ser uma característica de quê? De um lipedema associado a um acúmulo de líquido que também é chamado de linfedema, tá? Então, à medida que vai ficando mais grave, a gente pode ter associação dessas duas patologias que são diferentes. Como a obesidade não é o lipedema e o linfedema também são coisas diferentes, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês, na verdade, eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo como eu faço para tratar essas pacientes, mas já passando para vocês que vai basear muito aqui, naquilo que a gente acabou de ver que são as causas dessa patologia. Então, fica aqui no próximo vídeo, que na próxima semana eu trago aqui como a gente vai fazer o tratamento dessas pacientes, tá? Se esse vídeo foi útil para você, não esqueça de curtir, né? E caso você acha que faça sentido para mais alguma pessoa que você percebe que tem essas características que eu acabei de falar, passa para essa pessoa, porque eu acredito que o próximo vídeo, quer dizer, que eu acredito que esse vídeo vai ser bem informativo e o próximo vídeo pode trazer várias dicas de como se tratar um lipedema de forma completa, tá certo? Então, até o próximo vídeo.